Hello guys, how are you? Long time no see. E aí pessoal, quanto tempo? Teacher Igor here, Professor Igor aqui. So today I'm recording this video class to finish lesson 1 with you. Hoje eu estou gravando essa videoaula para terminar a lição 1 com vocês, ok? During the previous weeks, durante as semanas anteriores, we were able to finish studying the simple past. A gente pode terminar de estudar o simple past, passado simples. Okay, we have done a paper. Nós fizemos um trabalho about the simple past. And now we have here page 23. Agora nós temos aqui a página 23. I'm gonna ask you to open your book there. Eu vou pedir que vocês abram seu livro lá. To start studying, para começar a estudar. Before, I want you to tell you something. Antes eu quero falar uma coisa para vocês, ok? I am going to create a task. Eu vou criar uma tarefa chamada Organização e Estudos. This task you are going to use to put pictures of all your studies. Então essa tarefa vocês vão usar para postar fotos de todos os seus estudos, including the book, incluindo o livro, and the notebook, e o seu caderno. So all your translation, your schemes, todas as traduções, esquemas, answers, respostas, you are going to take pictures, vocês vão tirar fotos, since the beginning of lesson 1, desde o início da lição 1, and you are going to post, e vocês irão postar, on this task, nessa tarefa, organização e estudos. This is going to be available until the end of the first trimester. Ela vai estar disponível até o final do primeiro trimestre. So I can evaluate you, para que eu possa avaliar vocês. It's 1 point, um ponto. So it's quite important to do that. Então é bastante importante fazer. You can be posting in parts. Vocês podem ir postando em partes. Okay, it doesn't need to be all at once, não precisa ser tudo de uma vez só, okay? So, as you prefer, como vocês preferirem. If you want to post everything at once at the end of the trimester, se vocês quiserem postar tudo de uma vez junto no final do trimestre, it's okay. If you want to be posting as you go by, se vocês quiserem postar na medida que vocês vão indo, no problem as well, sem problemas também, tá? So, this is very important, é muito importante, organização e estudos, is a task, é uma tarefa, então organização de estudos, you're going to post your progress. Vocês vão postar o progresso de vocês. Now going here to the book, indo então para aqui para o livro, tá? Page 23, página 23. It's called, repeat, English for Life. As you can see, como vocês podem ver, ok? Here, number 4, aqui o número 4, is representing the preposition for. Está representando a preposição para, né? For. So, when you have English for life, we have inglês para a vida. Okay? So, this is the meaning of this part of the lesson, o significado dessa parte da lição. Here, at the English for Life, we are always going to study something related to the daily English. A gente sempre vai estudar algo relacionado ao inglês diário, ok? The English that we use every day. O inglês que a gente usa todo dia. Of course, if we lived in an English-speaking country. Claro, se vivêssemos num país falante da língua inglesa. So, let's do it. Vamos lá. 1. Read the sentences about the text on page 16 and focus on the verbs in bold. Então, leia essas frases sobre o texto da página 16, tá? Back there, lá atrás. And focus e foque nas palavras in bold. Okay, if you don't know in bold, it means em negrito, né? As palavras grifadas mais fortes, ok? So it's quite important to take notes on the words I'm asking. É bem importante tomar nota das palavras que eu estou pedindo. Then complete the statements with 1 or 2. Complete as frases com 1 e 2. Ok? During this video, I'm going to explain the lessons. Durante esse vídeo eu vou explicar as lições. And I'm going to ask you to pause after I explain. Eu vou pedir que vocês pausem depois da minha explicação. So, you pause the video, do the task, pausa o vídeo, faz a tarefa, and then you hit play again. Então, vocês deem play de novo, so I can correct with you, para que eu possa corrigir com vocês. During the same video, durante esse mesmo vídeo, I'll be correcting the sentences, okay? So,
Number 1, you're going to read and complete with 1 or 2 here. Okay, you have A, B, C, D. I'm not going to translate now, eu não vou traduzir agora. Just after, apenas depois. Okay. There's no use if you continue playing the video. Não há utilidade de você continuar tocando o vídeo. You're not going to learn. Você não vai aprender. Okay, here the reason is, the objective is, aqui a razão é, o objetivo é, to learn English, of course. Aprender inglês, óbvio, claro. Number 2, what does the verb have mean in each sentence? O que o verbo have significa em cada frase? Make inferences, faça inferências. Tem gente que não sabe nem em português o que é uma inferência. Quando a gente infere algo, ok? We understand something. A gente entende algo. Não faça compreensões e combine as frases de E a E, from A to E, with the definitions, explanations, com as definições e explicações. So, we have 2 children, have. So, as you could see, como vocês puderam ver até agora, né, o intuito aqui dessa lição é estudar alguns usos para o have. Todo mundo sabe, basicamente, o have é ter, tá? Só que aqui, dependendo da combinação, ele pode ter outros sentidos, beleza? So, that's basically these exercises here. São basicamente os exercícios aqui. 1, 2, 1 e 2, tá? I'm going to ask now to pause. Eu vou pedir agora para vocês pausarem o vídeo. Translate, traduzam, do the activity, façam atividade. Remember that have is the past had. Lembra que o have tem o passado had, ter, tinha, tá? Então aqui é a mesma palavra, só que conjugada no passado. You do the activity and then hit play again. Vocês façam a atividade, então clica no play de novo. Ok? Let's pause now. Vamos pausar agora. 1, 2, 3, pause. Pausem. Ok, let's come back. Continuando então. Let's correct. So, the study had 40 participants. O estudo teve 40 participantes, é a primeira frase, né? Teve, no passado, né? Remember that had means teve, né? Video games can help seniors have fun. A gente já estudou os seniors. Os videogames podem ajudar os idosos, né? Ok. Idosos. Ok. A se divertirem. Tá? Have fun. Se divertir. Ok. So, this is basically what we have here. Basicamente o que a gente tem aqui. Os idosos a se divertirem. Tá, então nós temos 2 usos aí para o have. Um mais literal, né? É realmente o had, teve. E nós temos aqui um caso em que o have ele faz parte de uma expressão. Tá? Então have fun, se divertir, né? Então a gente não traduz comumente como ter diversão, porque não é assim que a gente fala. Tá? Então, in sentence, have means to experience something. Em qual das frases o have significa, né, ter a experiência de algo, ou seja, experimentar algo, tá? Ok? Então, B. In sentence, have means consist of. Na frase tal, have quer dizer não. Então, consistir em. Ok? We always have good time together. A gente sempre tem, né, a have a good time together, ter um bom tempo, né, ó, já vimos que o have aqui não é bem literal. O have tem o mesmo sentido que na frase qual, tá? Have a good time, have fun, olha lá, tá bom? Então, have a good time together também quer dizer se divertir, tá? Só que together juntos ali, né? And in the party had over 100 people. A festa, né? Mais de 100 pessoas. Had has the same meaning as the sentence. O had, tá? Tem o mesmo sentido que na frase tal. Agora a gente corrige, né? So, as you could see, na frase, né? In the sentence to, o have quer dizer experienciar algo, ter experiência de algo, se divertir, né? Ter uma experiência divertida. In the sentence, have means consist of, na frase 1, portanto, né? O estudo consiste, né? Consistiu em 40 participantes, né? Teve, ok? In the sentence, we always have a good time together, a gente sempre se diverte, óbvio.
Se divertir é o mesmo que have fun. So, it's number 2, no número 2. And the party had, a festa teve, sentido literal do have, né? Ter, as in sentence 1, como na frase 1, tá? Então, o que a gente pôde ver até agora aqui, retornando ali para cima, que o have, além de ter, tá? Let me click here, deixa eu clicar aqui. Além de ter, tá? Ele também pode significar, let me see here, ok, também pode significar, né? Have, ter uma experiência. Ok, ter uma experiência. So, have fun, ter uma experiência divertida. Have a good time, ter uma experiência, né, de um bom tempo, também se divertir, similar, né? Então, nem sempre o have ele é literal. Ele pode ter esses dois significados. Take notes, anotem, ok? Exercise 2, no exercício 2, o que o have significa em cada uma dessas frases aqui, beleza? We have 2 children. Nós temos 2. Ó, lembrando que children nem sempre é criança, tá? Children também pode ser filhos. Nós temos 2 filhos, tá? Qual frase então que melhor combina com essa, ó? Used for saying what or who is yours. Usado para dizer quem ou o que é teu, seu, né? Então, eu tenho filhos, é meu, né? Alguém que é meu, tá? I have a bad cold. Eu tenho um resfriado forte, tá? A bad cold, um forte resfriado, ok? A bad cold, right? Take notes, anotem aí. To have a bad cold, ok? It means if you have a particular illness. Se você tem alguma doença específica. Então, vocês perceberam que o have também pode ser usado para tratar de doenças, né? Então é bem básico, ó. Vamos trazer para o nosso dia a dia, né? Ok, millions of people, tá? Millions of people have coronavirus, tá? Então milhões de pessoas têm coronavírus, ó. Ok, millions of people have coronavirus, tá? Então, milhões de pessoas têm o coronavírus, então eu tô falando de uma doença, tá? I can also use this to talk about diseases, illnesses. Eu também posso usar para falar então de doenças, né? Ok, millions of people have coronavirus. See, I had to drink, I had a drink of water, né? I had, eu tive, tá? Uma bebida de água. Como assim? Eu tive uma bebida de água, traduzindo literalmente, né, no início, né? It means that to eat or drink something, tá? É bem comum, então, nós usarmos o have também, tá? Então, o have também pode significar comer ou beber, tá? Então, em vez de usar drink e eat, que todo mundo sabe, né? Tá? Aqui drink, beber, ok? E eat, comer, eu também posso usar o have no lugar desses dois. Então, ó, aqui nesse caso, o have, tá? Ele vai significar as duas coisas. Então, eu posso usar para ambos, né? Eu posso dizer, I have a hamburger on weekends. Eu como hambúrgueres no final de semana. Or I have cokes on weekends. Eu bebo Coca-Cola no final de semana. It works for both. Funciona para ambos os casos, tá? Então percebemos aí have, ter uma experiência, have, ter algo, ter uma doença, ter alguém. Bastante usos para o have, ok? We had a great time at the beach. Aqui eu uso aquele que nós já tínhamos visto, né? Nós se divertimos muito na praia, né? Então aqui o the relacionado a experience, né? Com então usada com substantivos que referem-se à experiência de algo, tá? Ok, let me delete this and click again. Deixa eu clicar aqui de novo, tá? Então, usado para substantivos que falam que alguém experiencia, né? Tem experiência de algo, ok? And we had David and Amy over for dinner last week. Aqui já é outro significado. To have someone
over, tá? It means, ok, significa então ter alguém over. Ter alguém, fim, sabe que game over é fim de jogo, né? Então aqui é uma expressão que não pode ser traduzida literalmente, tá? So, which one left? Qual que é que sobrou? To arrange, né, arrumar para que alguém, for someone to visit you in your home, tá? Então, é receber visita, tá? Então, bem peculiar isso aí, não é? Ok, have someone over, receber visita, tá? Então, when I have someone over, quando eu tenho alguém, né? Ou seja, eu recebo alguém como visita, tá? Retomando então, have, ter, posse, have, ter uma experiência, tá? Have, a disease, ter uma doença, ok? Have, comer ou beber, have, divertir-se, e have over, e o último have over, receber visita. Então são todos os sentidos para have aí, né? O único que não pode, não existe, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, tá? E que não existe é quando eu quero dizer assim, ó, tem um cachorro no pátio, tá? Acho que é bem importante da gente ver o que não pode, tá? Tem um cachorro no pátio, ó, a primeira coisa que eu vou traduzir lá, ó. Então have a dog in the yard. No, guys, não, tá? Eu vou fazer até um risquinho aqui para ficar bem claro que não pode, ó. Vou fazer de azul, ó. No, ok? No. Ficou bem feio meu risquinho, mas o importante é que vocês entendam aí, tá? Isso a gente já estudou, né, lá no 6º ano. Então, tem um cachorro no pátio, there is. Quando eu quero falar que tem no sentido de existir, there is. So, there is a dog in the yard, tá? Agora sim, tem um cão, um cachorro no pátio, tá? Então, para que a gente tome bem essa atenção aí, tá? No caso, então, eu não posso usar o have quando eu quero falar de existir, tá? Ter, existir, eu uso there is no singular, there are no plural, tá? Só para retomar. Então, se eu quiser dizer que tem mais de um cachorro, there are 2 dogs in the yard, tá? Então tem 2 cachorros lá no pátio, tá? Eu só não posso dizer, deixa eu riscar bem riscado aqui, riscar um pouco. Não posso, I can't say, ok? Então essa expressão aí, have a dog, tá? Só se eu tenho um cachorro, né? Daí sim. I have a dog, daí sim. Não ter no sentido de existir, beleza? Então isso é tudo sobre o have, ok? Então, para vocês prestarem bem atenção, aqui em cima tem uma explicação, né, para os usos do have, bem importante, né? Talvez vocês já tivessem lido. Grouping expressions together that belong to the same topic is useful to improve vocabulary. Então, agrupar expressões juntas que significam o mesmo assunto é útil para melhorar o seu vocabulário. Examples, tá? Então, have eu uso com meals, refeições, já acabei de falar ali, beber, comer. I have breakfast, desjeju, have lunch, almoço, have dinner, janto, have supper, eu ceio, né? Ou seja, tenho a ceia, né? Que é aquela refeição bem ao final da noite, tá? Supper, até vou anotar aqui para vocês então, ó. Ok, supper means ceia, tá? Have illnesses, ter doenças, have a cold, tem um resfriado, have a fever, deixa eu anotar aqui também, ó. Cold, resfriado, fever, febre, ok? A headache, dor de cabeça, ok? Stomachache, dor no estômago, como vocês puderem imaginar aí, né? Parecido com o português, stomachache, dor no estômago, tá? Então, eu uso have com tudo isso, tá? Então, são as possibilidades do have aí no nosso dia a dia. Então, have é um dos verbos mais usados, junto com take, né? E com o do, por exemplo, né? Make também são os verbos que a gente mais usa em inglês, tá? Para tudo quanto é coisa. Então, aqui nós temos um desafio, né? 2 desafios. Lembre como é que funciona o esquema do desafio, né? Do challenge, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, pensarem. Eu vou pausar o vídeo, vocês vão pausar o vídeo e vão corrigir.
Ok, let's be fair, vamos ser justos, né? If you had made it right, se vocês fizeram certo, you grab the green sticker. Vocês pegam o sticker verde, né? O adesivo verde. If you are wrong, the red one, se tiver errado, o vermelho. Or if you couldn't do, ou se vocês não conseguiram fazer. Ok? And extra challenge the same. O extra challenge também é a mesma coisa, tá? What does have mean in let's have a party and invite our friends? O que o have significa nessa expressão aí, let's have a party? E no extra challenge, why is have used in have a seat and have another sandwich? Por que o have é usado nesses dois contextos aí de have a sandwich and have a seat, né? Eu não vou traduzir. É a sua tarefa, ok? Let's pause now. Vamos pausar para que vocês tenham tempo de fazer. 1, 2, 3, pause. Pausing. Ok, returning the video after you have done. Don't forget to do first. Não esqueçam de fazer primeiro. Tá? O have no let's have a party, it means let's organize a party. Tá? Se você colocou então organize, é o mesmo que organizar uma festa. To give a party, dar uma festa. To throw a party, tá? Throw também é um sinônimo de dar festa. Or, ok, an event, tá? Então, se você quiser dizer, então, organize, give, throw an event, dá um evento, né? You are right, você está certo. Ok, the same here. Por que o have é usado, então, em have a seat, sente-se, and have another sandwich, como outro sanduíche, tá? Quais são os usos aqui? When I want to offer something. Quando eu quero oferecer algo. Tá? Então, oferecer algo. Então, quando eu falo have a seat, eu estou oferecendo um assento. Né? Uma cadeira, um banco, enfim. E quando eu digo have a sandwich, eu também estou oferecendo um sanduíche. Como um sanduíche? Tá? Então, have, além de tudo que a gente viu aqui, é usado para ter um evento, ter uma festa, e também para falar de oferecer algo, né? Have a water, né? Have a glass of water, beba um copo d'água. Have a chocolate, como um chocolate, sempre para oferecer, ok? So, with this video, com esse vídeo, we finish, a gente termina Lesson 1 nessa semana, então, né? Semana de 31 a 7 de abril, tá? Na próxima semana eu já vou postar um vídeo, né, para nós começarmos a lição 2. Lembrando, essa semana, além dessa página aqui de aula, tá? Tem todo, né, a questão de vocês postarem as coisas antigas, anteriores, lá no Organização Estudos. Então, vocês têm tarefa de inglês, algumas aí, né? Passar limpo no caderno, organizar os esquemas do passado simples, os esquemas aqui com have. Eu quero ver isso no caderno bonito, essas traduções, tá? Então, duas tarefas por semana. Fazer essa página, corrigir e completar seus cadernos de livro, né? E postar lá na organização e tarefas, tá? Eu tinha falado que vocês podiam postar no final do trimestre, mas é bom não deixar tudo para o final, né? Vamos fazendo aos pouquinhos também, que fica mais interessante. Ok? I hope you have liked it. Espero que vocês tenham gostado. I hope you're well. Espero que vocês estejam bem. Ok? Ok? Hugs, abraços. And see you later. Bye bye.